Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos, amados, ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23 em diante. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Pode ler, irmão Carlos. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia, glória a Deus, amém. Bendito seja Deus. E 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluia. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, ao ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isto tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é a palavra, fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus glorioso, maravilhoso e tremendo, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, possa alcançar nossos corações, que possamos entender, compreender, valorizar a palavra gloriosa do Senhor, valorizar todo o amor do Senhor, todo o sofrimento que o Senhor padeceu por cada um de nós. Sim, meu Deus, o Senhor provou o Teu amor para conosco. O Senhor entregou a Tua vida por amor de mim, por amor de cada um de nós. Ensina-nos, Deus, a valorizar isto, ó Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a valorizar o Teu amor, a Tua glória, o Teu poder e a Tua grandeza. Em nome do Senhor Jesus,
Tu és tremendo, Deus, Tu és tremendo. Dai força, Senhor, o Teu fogo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós lemos duas passagens que foram editadas, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Pelo apóstolo Paulo, que teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Ele que antes se denominava Saulo, era um perseguidor da igreja. Matava, encarcerava, judiava, açoitava, apedrejava, apoiava quem apedrejava, detestava, odiava a doutrina daqueles que eram chamados cristãos, e de maneira alguma poderia ele aceitar que um homem que ele sabia que estava morto, um defunto, pudesse tomar o lugar de Deus. Então ele, sendo instruído aos pés de Gamaliel, entre os sacerdotes, sumos sacerdotes, as melhores escolas da época, então sendo bem instruído na lei, ele queria acabar com essa doutrina. Ele queria acabar com esta seita. Para ele era uma seita. Então ele pediu carta de Damasco, pediu carta aos principais dos sacerdotes, para que ele pudesse ir e alcançar todos que ele encontrasse, e matasse, e aprisionasse, e fizesse tudo possível, mas ele odiava o nome de Jesus. Ele odiava esta doutrina. Então ele, com este propósito, foi até Damasco. Mas no meio do caminho, ele estava no seu animal montado, era o seu meio de transporte. De repente uma luz brilhou. E quando aquela luz brilhou, ele ficou como cego. E ele caiu daquele animal, ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou sem entender aquilo, porque ele não estava perseguindo ninguém. Aquele que ele pensava em destruir já estava morto. Ele estava buscando várias pessoas, era uma doutrina, era uma seita. Então, quando aquela voz falou: por que me persegues? A voz era no singular, perseguindo a uma pessoa só. Por que me persegues? E Saulo, sem entender, falou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando ouviu aquilo, ele ficou atemorizado, e ele ficou sem saber o que fazer, e ele ficou cego. E aquela voz falou com ele que ele deveria entrar na cidade, até que lhe fosse dito o que ele devia fazer. E ele foi para a cidade mais próxima, e ali ele ficou na rua chamada direita. Ele ficou orando por 3 dias e 3 noites, cego, sem nada comer, sem nada beber, ali orando ao Senhor, clamando ao Senhor, esperando aquilo que o Senhor falou com ele, que lhe seria dito o que ele devia fazer. Então ele não poderia sair dali para lugar algum. Ele tinha que esperar a instrução do Senhor. Aleluia! E o Senhor, depois de 3 dias, enviou Ananias, e ele mostrou em visão a Ananias, um homem que estava orando na rua direita. E quando Ananias teve aquela visão, falou com o Senhor, e ele foi. Quando ele viu aquele homem, ele logo falou: mas Senhor, este é Saulo, ele é um perseguidor, nós sabemos quão mal ele tem feito àqueles que confessam o teu nome. Ele tem guardado em prisões, ele tem matado, ele tem destruído. E a voz falou com Ananias, e o Senhor falou com Ananias, para que fizesse aquilo que ele lhe fora mandado.
Por quê? Porque Saulo era um vaso escolhido do Senhor. E o Senhor falou com ele: eu vou mostrar para ele o quanto importa ele padecer pelo meu nome. Então este é Paulo. E ele, mudou o seu nome para Paulo, porque Saulo era um nome muito perseguido, muito conhecido. Então ele mudou o seu nome para Paulo. Talvez seja este o motivo. A Bíblia não fala, mas quando falasse o nome de Saulo, todos tremiam. Então, e os cristãos não se convenciam que ele tinha convertido. Então, ele passou a denominar, a ser chamado por Paulo. E este homem, ele abraçou o evangelho de uma tal maneira gloriosa, Ele entregou a sua vida, ele renunciou tudo o que ele tinha. Ele mesmo diz nas suas epístolas, que tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, tudo aquilo que ele tinha alcançado, aquele status de um dos primeiros homens instruído aos pés de Gamaliel, tudo ele considerava lixo. Era lixo. Para quê? Para conhecer a Cristo Jesus. Tudo aquilo ele considerava como repúdio, como lixo. Para quê? Para alcançar a Cristo Jesus. E nós lemos aqui que ele dizia assim, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me participante, para dele tornar-me co-participante. Tudo faço. Amados, e ele fazia mesmo. Ele saiu pelo mundo pregando o Evangelho, ele saiu anunciando o Evangelho, e ele padeceu, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi açoitado. 2 vezes ele foi açoitado com 40 açoites menos 1, 39 açoites, chicotadas, porque se alguém fosse condenado a 40, já era para a morte. Então 39 açoites era o máximo que o ser humano podia receber e ter permissão para continuar vivo. Jesus recebeu muito mais do que 40 açoites. Jesus foi açoitado a noite inteira. Jesus teve os seus lombos, o seu peito, o seu corpo todo rasgado por chicote. Foi muito mais de 40. Por quê? Porque Jesus foi condenado à morte. Mas Paulo não foi condenado à morte. Paulo recebeu 40 açoites menos 1. Tinha direito de continuar vivo. Aleluia. Então ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Toda vez que eu leio isto, eu penso na Maranata, maratona em volta da Pampulha, ou então lá na Avenida Paulista, multidões. Na Avenida Paulista, então, 10 vezes mais do que na Pampulha. Mas de todos ambos, multidões correndo. Quantos entravam somente para brincar, somente para aparecer, somente para fantasiar, entrar barrigudo, entrar com a cerveja na mão, correndo, de calção, mostrando na frente da câmera, não, sem a mínima intenção de ganhar. Mas entrava, mas se inscrevia, os inscritos eram muitos, milhares, mas o que o apóstolo Paulo diz? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio. Então quem quiser receber o prêmio, tem que provar que é melhor do que os outros. Os irmãos estão entendendo? Quem quiser realmente receber aquele carro, ou aquele 10 mil reais, 100 mil reais, eu não sei, tem que provar que é melhor do que os outros. Então, para que ele seja melhor do que os outros, o que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar. Muitos que entram nessas corridas, passam a noite em claro, bebendo, comendo à vontade,
Mas aquele que entrou para ganhar, ele fica às vezes meses antes, né? Exercitando, correndo, subindo montanhas, descendo montanhas, correndo planícies, buscando todo tipo de terreno, para que para o seu corpo seja preparado. Por quê? Porque ele quer vencer. O que incentiva ele a maltratar o próprio corpo, né? Porque exercício maltrata o próprio corpo. Nós temos aqui o irmão Rafael, que gosta muito de fazer exercício. Quantas vezes ele machuca, né? Há poucos dias mesmo estava com o seu corpo todo doído, que não podia nem falar. Por quê? Porque tentou fazer um exercício e teve uma distensão. Mas tudo isso é empenho. Irmão Carlos chegou a fazer alguns exercícios com o Rafael, mas não aguento isso não, de jeito nenhum. Né? Não aguento de jeito nenhum. Por quê? Porque o irmão Carlos não está determinado. Mas o Rafael está determinado. Dia após dia é doutrina. Dia após dia, eu e a irmã Elaine, nós somos testemunhas. Treinando, porque ele tem um objetivo. Mas o irmão Carlos não tem. O irmão William nem olha para lá. Né? Mas isto é, amados, é determinação. E é isso que Deus está buscando. Pessoas determinadas a entrar no reino dos céus. Pessoas que estão dispostas a sofrer, a padecer, a jejuar, a fazer tudo por causa do Evangelho. Amém. Levantar de madrugada, orar. Levantar cedo, orar. À noite, orar. Meditar na palavra de Deus. Se colocar diante de Deus. Falar: Senhor, as almas estão perdendo. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Se apresentando diante de Deus. Falar: Senhor, me envia. Né? Nós cantamos: quantos estão por aí a sofrer e eu aqui sem nada a fazer. Amados, todos os dias almas estão morrendo. Todos os dias pessoas estão indo para o fogo do inferno. Hoje tem um amigo seu próximo do seu lado. Hoje tem um familiar seu do seu lado. E às vezes amanhã não tem. E às vezes a gente sabe: nossa, eu perdi grandes oportunidades. Mas o apóstolo Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: todos correm, mas um só recebe o prêmio. Aleluia. E nós devemos correr de tal maneira, amados, que nós alcancemos este prêmio. Olha, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de ganhar. Nós temos a oportunidade de entrar no reino de Deus. Nós temos a oportunidade de chamar a atenção de Deus para nós. Mas se de repente nós partirmos para a eternidade, acabou. Não temos mais oportunidade. Ou vencemos ou perdemos. Irmãos, eu tremo só de pensar. Só de pensar em passar uma eternidade no fogo do inferno. Irmãos, às vezes eu estou orando, quando eu penso em ser lançado no fogo do inferno, eu choro, me desespero. Deus, não me deixa ir para o inferno. Por quê? Porque todo o meu trabalho vai ser em vão. Eu posso olhar para trás, 42 anos de convertidos. Quantas coisas eu deixei por causa do Evangelho. Irmã Elaine, aqui é testemunha, vocês eram pequenos. Eu deixava a irmã Elaine sozinha em casa com os filhos pequenos. Eu ia para Raposos 4 horas da tarde, chegava em casa 2 horas da manhã para pregar para 3 pessoas. Para pregar para 2 pessoas ou 3. Era o irmão Pedro, a sua esposa, uma irmã que já partiu para a eternidade, uma velhinha, e o resto era 3 criancinhas. Mas eu saía todo sábado, eu ia. Quantas vezes eu saía do culto, em vez de ir para casa descansar, eu ia para os montes, louvar, adorar a Deus, buscar a Deus. Quantas vezes eu jejuei, quanto eu já sofri pelo reino de Deus. Mas se eu
se eu fizer como a igreja de Efésios, que nós estamos estudando no Apocalipse, Deus falando a respeito da igreja com Efésios, conheço as suas obras, conheço a sua perseverança, conheço o seu amor, conheço as suas obras, nada te é oculto, mas tenho contra ti uma coisa: deixaste o teu primeiro amor, deixaste aquele empenho, deixaste aquele desejo de alcançar o prêmio, está fazendo agora de qualquer maneira. O que a palavra de Deus nos diz? Se não te arrependeres, eu arrancarei do meio de ti o teu candeeiro. Eu arrancarei do meio de ti o teu candeeiro. Se não se arrependeres. Amados, nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Sabe o que motiva o irmão William a estudar dia a dia, até no domingo, deixar de estar batendo papo conosco, deixar de fazer muita coisa, deixar de brincar com seu filho Brian, recém-nascido, 10 meses de nascido? Sabe que tudo isso é o desejo de alcançar o diploma e poder, chegar ao fim como vitorioso. De maneira nenhuma, irmão William, você quer pensar em ser reprovado. É muito empenho, porque se ele for reprovado, tudo que ele passou foi em vão. Não é verdade? Amados, pensa nisso. Se nós mudarmos a nossa condição e não buscarmos com mais empenho o reino de Deus, com mais esperança, e nós formos lançados no fogo do inferno, Deus não é injusto, não. Tudo prova que Deus é justo. A nossa infidelidade só prova a justiça de Deus. Os infiéis serão lançados no fogo do inferno, provando que Deus é justo. Não importa quem seja, não importa em que foi usado. Amados, tudo que está escrito é para o nosso exemplo. Deus não brinca. E de Deus ninguém se escarnece. Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Nós podemos lembrar de Moisés, homem valoroso, homem tremendo usado por Deus, mas por uma simples coisinha, porque Deus falou com ele para falar a rocha, e ele pediu a rocha. Deus falou: você não vai entrar na terra de Canaã. Não é questão de Moisés não ser salvo, ele foi salvo. Mas eu estou mostrando, amados, que Deus é justo. Amém. Não importa quem seja, ele age com justiça. Desobedeceu, vai pagar por isso. Davi pagou pelo seu erro, Moisés pagou pelo seu erro. Todos nós, amados, vamos pagar pelo nosso erro. Por quê? Porque Deus é justo. Então o apóstolo Paulo diz, e todo aquele que luta, exerce domínio domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Todo aquele que luta, exerce domínio sobre o próprio, domínio próprio sobre o corpo. Rafael não tem que fazer isso? Às vezes está cansado. Não, tem que treinar. Amados, isso se chama determinação. E sem determinação, nós não vamos entrar no reino de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas é uma multidão que vai ser salva. É uma multidão, mas em relação a toda a humanidade, é o mínimo. Aleluia. Amados, e nós precisamos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Amém. Até que nós possamos chegar ao final da nossa carreira e ouvir a voz do Senhor: vinde benditos, meu Pai, possuí a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. Qual é a outra palavra? Para trás de mim, malditos, praticadores da iniquidade. Mas, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós falamos em línguas,
nós profetizamos, nós curamos os enfermos. Senhor, nós ouvimos os estudos, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Para trás de mim, malditos, praticadores da iniquidade. Pessoas ungidas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas de fé. Por que é pessoas de fé? Curavam os enfermos, falavam em línguas, profetizavam. Sem fé ninguém alcança essas coisas. Tudo isso nós alcançamos através da fé. Ninguém merece ser selado com o Espírito Santo, foi pela fé. Ninguém fala em línguas, senão pela fé. Ninguém cura os enfermos, senão pela fé. Mas são malditos, praticadores da iniquidade, porque fazendo a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: correi de tal maneira que alcanceis. Amados, nós precisamos alcançar. Amados, eu preciso alcançar. Por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Não, eu faço tudo. Eu oro todos os dias, todos os momentos, toda hora. Às vezes Elane fala que eu estou até exagerando, fico meditando a palavra de Deus. Às vezes ela conversa comigo, eu estou meditando. Eu desço lá para baixo, eu vou orar, eu levanto cedo, vou orar, à noite eu vou orar. Eu oro por vocês, porque eu quero vocês comigo. O amor de pai, o amor de avô, o amor de sogro, me induz a interceder por vocês, mas como o apóstolo, mas como Jó não pôde salvar os seus filhos, livrar os seus filhos da mão do diabo, eu também não posso livrar vocês. Vocês também têm que se exercitar, têm que valorizar, têm que correr de tal maneira que alcance o prêmio. A única coisa que eu posso fazer é pregar, é ensinar, mas eu tenho que cuidar de mim. Agora, se vocês vão alcançar ou não, eu quero alcançar, eu vou alcançar, eu preciso alcançar, eu vou lutar para alcançar. E vocês precisam também tomar essa decisão. É isto que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz: pois eu assim corro, não como indeciso. Não existe indecisão na minha vida. Eu determinei, eu quero Cristo, eu vou lutar por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Não como indeciso, eu quero o reino dos céus, eu vou alcançar, né? Assim combato, não como batendo no ar. Eu estou batendo, eu não estou batendo no ar não. Eu estou batendo nas investidas de Satanás. Eu dobro os meus joelhos contra Satanás, porque eu sei que ele quer destruir a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aleluia. Glória a Deus. Não como bater no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Imagina você, o apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado, tinha zelo, tinha cuidado, porque ele conhecia as Escrituras, ele sabia tudo sobre Moisés, ele sabia tudo sobre Jó, ele sabia tudo sobre Josué, sobre todos os personagens bíblicos. Ele sabia que Deus é um Deus zeloso. Então ele diz: eu tenho que tomar cuidado, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ser condenado. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vamos para um dos filhos da fé, um daqueles que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus. Nós vamos para Timóteo, no capítulo 2. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. 2 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, agora 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O apóstolo Paulo ganhou Timóteo para Jesus. Ele considerava Timóteo seu filho na fé. E ele dizia: olha o que você aprendeu de mim, ensina a outros. Isso é uma corrente, amados. Um ouve com um, passa para outro, passa para outro. É assim que o Evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro. O Evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro em testemunho, um para o outro, falando, pregando nas praças, nas casas, nos trabalhos, em todo lugar. Então o apóstolo Paulo dizia para ele: transmite-o a outros homens. Sofre comigo como bom soldado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chamou Timóteo para sofrer. Não chamou o Timóteo para ficar: ó Timóteo, fica na boa aí, Deus é amor, tranquilo, cara. Que isso? Jesus te ama, fica na boa aí, tranquilo, nós vamos para o reino de Deus, alegra-te. Não, o apóstolo Paulo fala: sofre comigo o bom combate do Evangelho. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe, no tempo de guerra, o que não importa é o que a pessoa tem. Não importa se é rico, se é pobre, se tem limusine, se tem iates, se tem mansões. Foi alistado para a guerra, tudo fica para trás. Agora, ele vai entrar num campo que ele não pode não mais voltar para tudo que ele tem. Então, ele vai ficar nas cavernas, como o irmão William cantou. Ele vai ficar nas cavernas, ele vai ficar no mato, ele vai ficar nas trincheiras, ele vai ficar sem dormir, com a arma em punho. Ele vai dormir o mínimo possível, está em guerra. Amados, e nós estamos em guerra. É isso que os cristãos não entendem. Nós estamos em guerra. A nossa vida está correndo grande risco. Por quê? Porque o diabo não dorme. A Bíblia diz que ele está rugindo como um leão. Ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amado, Satanás está tentando tragar as nossas vidas. Ele está tentando nos levar para o inferno com ele. E nós somos ignorantes? Não, nós sabemos disso. Eu sei disso, você sabe disso, mas às vezes nós fizemos de bobo e esquecemos. É exatamente isso que Satanás quer, irmão William. Que nós finjamos de bobo. Sabemos, mas não vivemos o que sabemos. Sabemos que o diabo está tentando nos tragar e ficamos vacilando. Passamos o dia sem oração, sem meditar na palavra de Deus, preocupado com outras coisas, e nós temos